Olá, pessoal, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um call mensal da UCAM. Hoje a gente queria passar uma novidade: o nosso fundo de crédito privado D30 completou 6 meses. É um fundo que se destacou muito, né, em relação à concorrência, porque foi muito bem durante a crise ali em janeiro e fevereiro, e nessa retomada do crédito privado ele também está performando super bem. Então, caso vocês tenham alguma dúvida com relação a esse produto, por favor, entre em contato com a gente. Bom, com relação ao call mensal, a gente vai começar, como de praxe, com o Paulo Val, que vai falar do cenário macro, nosso economista-chefe. Posteriormente, ele vai passar a palavra para o Petrônio Cansado, que é o nosso gestor de crédito privado. Depois, o Pedro Dreia vai comentar sobre os mercados macro, ele sendo o gestor macro, né? Posteriormente, o Fernando Chibante vai falar do mercado de moedas. E o Duda finaliza falando da parte de renda variável. A gente vai deixar o Q&A aberto, caso vocês tenham alguma pergunta, a gente vai tentando resolver ao longo do call. Obrigada. Paulo, pode começar, por favor. Boa tarde a todos. Começando o call pela parte externa, eu acho que a gente tem, de novo, assim, como um tema forte no mundo, o desaquecimento, principalmente do setor industrial, e isso acho que a gente observa com bastante clareza na Europa, que talvez seja a região que teve um desaquecimento mais forte, embora ainda precise de um aperto monetário ali para complementar o que já foi feito até aqui para desacelerar a atividade e, consequentemente, a inflação. Isso continua sendo delineado pelas autoridades monetárias. No caso europeu, né? Assim, a gente já tem um aperto ali nas condições de crédito, isso já está tendo um impacto, mas o trabalho ainda não parece satisfatório para as autoridades. Outra região que também tem mostrado dados mais fracos é a Ásia, e aí a China é o nosso foco, né, nosso principal parceiro, e inclusive essa discussão parece com a discussão que a gente já vem tendo há algum tempo no nosso call. A gente tem as medidas de estímulo, mas realmente, principalmente o setor de propriedade, o setor imobiliário, não tem dado bons sinais e tem dado sinais de uma estagnação mesmo. Acho que talvez a região que seja mais descolada desse ciclo, pensando nos desenvolvidos, é Estados Unidos, que a gente tem uma atividade mais resiliente, um mercado de trabalho que continua bem, até tem um sinal aqui e outro ali de enfraquecimento, mas de forma geral os dados ainda mostram um mercado de trabalho bem sustentado. E agora, mais recentemente, a gente teve alguns dados, inclusive do mercado imobiliário, mais fortes, né? Então, mesmo com o aperto monetário que já foi efetuado até aqui, e o Fed sinalizou aquela pausa para colher mais dados antes de tomar qualquer decisão, mesmo com isso, a gente ainda tem uma atividade que tem um segmento que tem sido resistente. Então, acho que de atividade, acho que esse é o quadro geral. A gente tem esse ciclo de desaceleração, de inflação global também, e acho que a dúvida aí é a velocidade, vamos pensar assim, depois do arrefecimento desse impacto mais forte agora de commodities agrícolas e de energia, com o que a gente vai ver aí nos próximos trimestres, qual vai ser a sequência dessa desaceleração da inflação. No caso brasileiro, a gente teve algumas novidades importantes. A primeira foi a reunião do CMN, e acho que o que foi anunciado depois da reunião já era o que se esperava há algumas semanas, que era basicamente a manutenção da meta, né? Nenhum movimento para alteração das metas nos próximos anos, e algum tipo de revisão no arcabouço, né? Essa revisão ainda não está muito clara como vai ser efetuada, mas já está claro que vai ser uma meta contínua, né? Fixa-se uma meta numérica definitiva, né? Você não vai ter definições de meta todo ano, e você vai ter uma janela maior para atingir essas metas, e agora o que falta definir são justamente os detalhes
que é como vai ser a mecânica para aferir o cumprimento ou não desse objetivo, como é a dinâmica de cartas, como é a dinâmica de avaliação do Banco Central em cima do mandato dele. Mas, de qualquer forma, foi uma boa notícia. Eu acho que foi na linha mais positiva do que a gente poderia ter. E eu acho que contribuiu, inclusive, para um movimento que a gente já vinha vendo e foi confirmado novamente hoje, de redução das expectativas mais longas, de 2025 e 2026, que são prazos principalmente ligados à ancoragem. Então, nesse sentido, até o regime sai fortalecido nesse momento. Além disso, da parte do Copom, a gente teve a reunião do Copom, e o que a gente viu foi uma comunicação mais positiva, uma comunicação mais construtiva em relação à desinflação, onde o Banco Central ele até mostra alguns pontos de cautela, ele continua falando de serenidade, de paciência, e mesmo ele mesmo fez uma elevação do que ele acha das estimativas de juro real neutro que ele trabalha, subiu meio ponto de 4 para 4,5, essa estimativa, mas ainda assim o conjunto dos dados que ele tem na mesa hoje, que ele tinha, na verdade, na reunião do Copom, permitiu a ele um conforto de sinalizar a possibilidade de um afrouxamento monetário já na próxima reunião de agosto. Apesar dele não se comprometer com isso, o fato da autoridade monetária falar tão explicitamente de um passo numa reunião tão perto, mostra que ele tem uma convicção relativamente grande que essa vai ser a atuação. E aí, pelo texto escrito na última reunião, seria um corte de 25, embora a evolução dos dados possa abrir espaço para ele, inclusive, começar um pouco mais forte. Então, eu acho que nos aproximamos de um ciclo aí de afrouxamento, do começo de um ciclo de afrouxamento monetário. Inclusive, quando ele fala de processo, ele dá a entender que não é uma coisa pequena, ele pretende fazer ali um ciclo razoável ali de avaliação, pelo menos como plano de voo inicial dele. Então, eu acho que esse foi a grande novidade desde o nosso último call, e tendo isso em vista, eu passo para o Petrônio falar da parte de crédito. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos aí pela ouvir o nosso call aqui mensal. Eu vou tentar ser breve e colocar aqui sobre o mercado de crédito de uma maneira mais sucinta, tá? Primeiro, vou aproveitar a fala do Paulo. A gente teve aí, eu acho que do cenário externo, nada atrapalhando muito, e do lado local, algumas melhorias, né? E isso se dá no momento em que o mercado de crédito já vinha numa melhora. Depois dos eventos que a gente teve no começo do ano, que foram bem agudos, né? Eu acho que levaram uma reprecificação de forma geral. A gente está falando de um nível de spreads hoje, uns 70 bases mais ou menos acima do que a gente tinha em dezembro do ano passado, então houve uma abertura generalizada, teve uma saída de recursos bastante expressiva da indústria de fundos, que durou mais tempo do que o usual para uma crise, e isso começou a se esgotar no mês de maio. A gente comentou isso um pouquinho, acho que o momento mais agudo foi na segunda semana de maio. A partir dali, houve um esgotamento dessa piora no mercado de crédito local, e um pouco técnico, né? Então, estava tendo muito resgate, eu acho que teve uma exaustão desse movimento, e quando você coloca uma perspectiva de melhora do lado da economia, esses dois fatores se juntam e possibilitam que, de fato, a gente veja uma melhoria um pouco mais expressiva. A gente não viu isso ainda, mas só do fato de ter parado de piorar e ter uma melhora, os fundos de crédito, de maneira geral, começam a performar, a apresentar um desempenho já bastante interessante, né? Porque o nível de carrego está elevado.
a gente sempre colocou aqui que a tese principal que nós temos é de que investir em crédito de primeira linha com um patamar de juros elevado é um bom investimento, e a gente teve alguns eventos que, na nossa visão, foram atípicos, mas nesse momento, por conta dessa circunstância mais positiva local, junto com o carrego que a gente já está vendo, os fundos já começam a render melhor. A gente teve um bom rendimento no mês de maio e no mês de junho vimos a continuidade. Então, ambos os fundos aqui, o D1 e o D30, renderam no mês passado na casa de 120 do CDI. Nós, percebendo essa melhora, diminuímos as posições de caixa do fundo, aumentamos as alocações, basicamente nos mesmos segmentos que a gente já estava colocando. Então, nós acreditamos que a melhor estratégia no momento é estar investido nas empresas AAA, nos melhores créditos do Brasil, que estão negociando num patamar de spread ainda elevado, e essa combinação de fechamento de spread com carrego nos leva aí a vislumbrar, né, imaginar que a gente tem boa chance de galgar aí um bom desempenho ao longo do segundo semestre do ano. Estamos posicionados para isso, tá? Eu acho que o último ponto para chamar a atenção é que algumas pessoas têm me perguntado como é que a gente vê o spread de crédito, o comportamento com a queda dos juros em si, né? E eu diria que, assim, que não há uma relação 100% direta, mas que, olhando lá para o paper do Kahneman e do Tervinsky, o ser humano tende a pensar de forma proporcional, e aqui todo mundo pensa em percentual do CDI, então é natural que, no primeiro momento, uma parte, pelo menos importante, da queda esperada para a taxa básica se reflita em algum fechamento de spread, ainda que não de forma proporcional. Depois de um certo patamar, eu acho que isso essa relação ela diminui, mas no primeiro momento a gente acha que ela está aí presente. Do meu lado é isso, eu passo a palavra aqui para o Pedro Odré para dar continuidade na parte de renda fixa. Obrigado, doutor Rony. Bom, dando sequência aqui, começando a parte dos fundos multimercados, só um breve comentário de performance aqui antes de falar um pouco de cenário e portfólio. Retorno absoluto, né, nosso principal multimercado aqui da Alcan teve uma rentabilidade positiva no mês de 1,46, frente a um CDI de 1,07, acumulando uma rentabilidade de 2,22 negativo no ano, ante um CDI de 6,5. A contribuição positiva desse resultado veio principalmente da parte de bolsa, da área de equities, que contribuiu com 90 bases de performance. A parte macro, como a gente citou aqui no mês passado, estava com risco bastante reduzido, teve uma contribuição marginalmente negativa, próxima de 20 bases. Tá? Então, falando um pouco de cenário, começando pela parte internacional, eu acho que o grande destaque do mês foi um pouco a divergência que aconteceu entre a curva de juros dos países desenvolvidos e os países emergentes. Os países desenvolvidos abriram muita taxa, né? Você olha Estados Unidos, a parte curta da curva, o movimento de 50 bases, a taxa da zona do euro, né? Um movimento de quase 60 bases, o Reino Unido também, um movimento de 90 bases de abertura de taxa, a Alemanha, o bond soberano também fazendo uma abertura próxima de 50 bases, então um movimento de alta muito forte nos países desenvolvidos, ao passo que os emergentes foram na direção contrária, né? Uma questão atípica, assim, mas realmente um descolamento muito forte, né? O Brasil teve um fechamento de 70 bases, os países aqui de América Latina performaram muito bem, Chile, Colômbia, com movimentos muito intensos, Colômbia até mais do que o Brasil, 120 bases, o leste europeu fechou muita taxa, então realmente teve uma divergência muito grande agora nesse mês de junho, né? Acho que a história de cada bloco explica um pouco o que está acontecendo. No mundo desenvolvido, falando um pouco dos Estados Unidos, o Paulo já falou aqui, a resiliência da economia americana é muito pronunciada, o mercado de trabalho segue muito apertado, a despeito de alguns sinais. Acho que a grande surpresa realmente é o setor imobiliário, a parte de housing, mostrando uma reaceleração no momento em que o juro aqui já está acima de 5% nos Estados Unidos, então isso chama bastante atenção, né? E cá estamos, acho que uma precificação, a taxa curta americana indo para perto de 5,40, a despeito do Fed ter entregado essa manutenção dos juros, ele entregou a primeira manutenção desde que ele iniciou o processo de aperto monetário em março de 2022, né? Mas a despeito disso, a sinalização que apareceu nos dots, que mostram o risco de mais 2 altas esse ano, acabou ficando no holofote do mercado, assim como a comunicação mais recente tem vindo um pouco mais dura,
por conta dessa frustração que está no processo de desinflação da economia, que está acontecendo mais devagar do que todo mundo imaginava. Então, a precificação da parte curta da curva dos Estados Unidos voltou para aqueles níveis aqueles episódios bancários de março, né, pré-SVB, né, que é esse 5,40, voltou. Então, foi uma tempestade que impactou muito a curva no curto prazo, mas agora a gente já está vendo os efeitos ficarem para trás, já sumiram praticamente, né, o mercado, grosso modo, com mais 2 hikes nos Estados Unidos até o final do ano, um pouco menos que isso. A Europa também, a despeito da parte de atividade econômica um pouco mais fraca, a gente vê uma postura da Lagarde, do ECB, bastante dura, também reverberando um pouco essa frustração com o processo desinflacionário, né, que tem sido mais lento, a queda dos núcleos ainda não está acontecendo de maneira muito clara. E, além disso, diversas surpresas altistas em alguns países ainda no mundo desenvolvido, né? A gente observou Canadá e Austrália, 2 países que já tinham encerrado o ciclo de aperto monetário, que tiveram que retomar, né? A Austrália já entregou a segunda alta de 25 bips, o Canadá teve mais um hike depois de ter encerrado o ciclo de aperto monetário no início do ano. Além disso, 2 países que chamam a atenção a Inglaterra, o Reino Unido e a Noruega, né? Que já estavam num pace de 25 bips de aperto, tiveram que reacelerar para 50 bases por conta também dessa questão da inflação estar surpreendendo negativamente. Então, é um ponto muito impressionante, né? Muito inesperado. Acho que em cima dessa questão da recessão tão aguardada pelo mercado, está demorando mais do que todo mundo gostaria, entre aspas, né? O mercado de renda fixa que veio ao longo do processo inteiro tentando comprar esse call de recessão, ela não está acontecendo. De certa forma, essa resiliência de atividade econômica tem surpreendido muito o mercado e culminou com esse movimento aí muito forte. A gente está aqui nos raios de taxa curta aí nos países desenvolvidos e realmente é muito impressionante, tá? A nossa visão com relação a isso a gente está aqui ensaiando perseguir algumas posições aplicadas por conta do pricing, né? A precificação realmente salta aos olhos. Tem regiões aí que estão com nível de juros muito elevado, né? Mas a gente tem que ter muita cautela, porque o mercado agora ele está com uma sensibilidade um pouco mais elevada por conta do fenômeno que a gente já citou aqui. Acho que o mercado está muito em cima, que é essa janela de liquidez mais reduzida agora por conta da reconstrução do colchão de liquidez do Tesouro Americano, né? Depois da aprovação, da elevação do teto de dívida dos Estados Unidos, o Tesouro precisa, né, fazer uma emissão muito grande, que vai se concentrar agora nesses próximos 3 meses. Então, acho que está um momento em que o mercado fica mais sensível aos números. Né, poucos meses atrás, o mercado mal reagia a números mais fortes de atividade, agora o mercado já está mais sensível, com respostas mais equilibradas, né, para cima ou para baixo. Então, apesar da gente gostar de perseguir posições aplicadas, porque a gente acredita que o tema no segundo semestre vai ser de uma atividade econômica mais fraca e uma janela mais favorável para a inflação. Então, a gente tem a intenção aqui de carregar posições aplicadas, mas vamos esperar em um momento mais adequado, quando o price action estiver um pouco mais favorável para a gente estar construindo essas posições. Tá? E aí, falando do mundo emergente, né, que teve essa performance muito positiva nesse mês, Brasil inclusive, realmente o fato dos emergentes terem subido mais o juro, terem começado antes, deixou esses países em uma posição de um certo conforto com relação ao ciclo de política monetária. Né? Já tem economias onde a gente enxerga uma desaceleração mais forte de atividade econômica, como é o caso do Chile, principalmente, e Colômbia. Né? México e Brasil ainda não, ainda estão com economias com atividade econômica bem forte, México em especial. Né? Mas o tema de corte de juros está ganhando muita força, muita atração, e acho que isso tem deixado os países emergentes com comportamento tão benigno na renda fixa. O Chile vai ser, né, o primeiro país relevante a cortar juros. A gente acredita que nessa reunião do final do mês de julho, dia 28, o Chile deve cortar 75 bases ou mais. Né? A curva já tem um ciclo bem forte de corte de juros, bem intenso, então a gente até zerou as posições curtas que a gente tinha aplicado no Chile. Na sequência do Chile, a gente acredita que Brasil e Peru devem cortar os juros no mês de agosto. Vou aprofundar um pouco mais de Brasil depois. Né? Depois a gente deve ter Colômbia e México cortando o juro no 4º trimestre, Polônia talvez um pouco antes, ele falando de leste europeu, Hungria já corta juro, Polônia deve cortar em setembro, República Tcheca também no 4º trimestre. Então, essa agenda de corte de juros está muito presente, né, no momento em que a inflação vai rodar melhor, a inflação está desacelerando bem nos emergentes,
e é um cenário também de atividade econômica fraca. Então, a gente também continua com esse mesmo viés de perseguir posições aplicadas, né, a despeito de ter realizado algumas delas ao longo do mês de junho. Aqui a gente está entrando no mês de julho, na parte macro, aqui no portfólio de juros, com posições maiores em Brasil. Brasil, sem dúvida, como o Paulo já falou aqui, uma evolução bastante favorável, né? A revisão do cenário inflacionário foi bastante intensa. A gente que já teve IPCA para 2023 em 6,20, né? Estamos revisando aqui para 5 e baixo. Hoje o Focus cruzou para baixo de 5% o IPCA de 2023, 4,95, e as projeções mais longas, com uma reação bastante favorável ao episódio aí da revisão do nosso sistema de metas de inflação. Então, o cenário inflacionário melhorou muito, as expectativas estão surpreendendo de maneira favorável, implícitas também no mercado, com uma queda bastante pronunciada, então estão cristalizando um cenário favorável para o Banco Central. Esse episódio do ajuste no sistema de metas que o Paulo já citou aqui, o CMN confirmando 25, definindo 26 em 3, né? E o Haddad sinalizando que a gente vai mudar para meta rolling, foi muito bem recebido do mercado. Eu acho que esse acontecimento foi uma vitória muito grande do Banco Central. Eu acho que foi um trabalho de aprendizado, de ensinamento, né, que o Banco Central fez para a sociedade, para o governo, para o executivo, legislativo, de que a manutenção da meta ia ser o caminho mais curto para o corte de juros. Então, acho que ele deveria estar muito satisfeito com o outcome dessa decisão. Então, acho que isso deixa o Banco Central numa posição mais confortável para iniciar o processo de corte de juros. Para a gente, uma mudança grande, né? A gente que ficou muito cético com relação ao espaço para o BC cortar o juro, acho que agora realmente as portas estão totalmente abertas. O Banco Central sinalizou o corte para agosto, e agora a gente está acreditando que a chance de um corte de 50 bases, ao invés de 25, que é o consenso do mercado, está bem considerável diante dessa evolução favorável dos acontecimentos até aqui. Então, a gente fez um ajuste no portfólio aqui relevante. Hoje a gente tem posições aplicadas na parte curta da curva de juros, que vão performar bem num cenário de um ciclo mais intenso no curto prazo, né? A gente tem posições de inclinação de curva, né, que vão uma posição de comprada na inclinação da curva de juros aqui doméstica, que operam bem, uma vez confirmado o ciclo de corte de juros. Então a gente está com risco considerável nesse trade. Estamos animados porque o preço ainda chama um pouco a atenção, né? Acho que a parte curta da curva de juros, acho que já tem, de fato, uma precificação bastante relevante, né? Já tem uma Selic terminal, né, perto de 9, né? Já é um ciclo razoável. Poucas das vezes que você inicia um ciclo de corte de juros com tanto corte precificado, mas alguns mercados ainda não estão refletindo totalmente esse ciclo de corte de juros, que eu acho que uma vez, né, que o corte for observado, começar a acelerar o pace, esses outros mercados vão andar. Um deles, como eu falei, é essa parte da inclinação de curva. A gente está bastante animado com essa tese. E o outro é uma posição em juro real aqui no Brasil também, nessas Bs longas. Acho que já aconteceu uma compressão de risco, mas a gente acredita que esse cenário mais favorável vai beneficiar prêmios de risco do Brasil como um todo. Então, a gente está animado com essa parte mais longa da curva de juro real. Tá? Então, acho que essa é a grande mudança aqui no portfólio. Na parte internacional, o risco ainda está reduzido. A gente acredita que ainda tem muita turbulência, mas estamos animados com esse tema de buscar posições aplicadas no segundo semestre, que, de novo, vai ter uma agenda mais favorável para a inflação. E aqui no Brasil, um momento mais relevante de risco nessas posições na parte curta de juros, nas Bs longas e esses jogos de inclinação. Eu acho que é isso. Eu vou passar para o Shibante aqui para falar do mercado de moedas. Obrigado, Pedro. Boa tarde a todos. Bom, aqui na parte de moedas, acho que o destaque basicamente acabou sendo esse dólar mais fraco, em geral, essa reprecificação aí mais forte de Europa e ainda mais agressiva aí na Inglaterra, aí de reprecificação de mais tightening aí ao longo da curva, e acho que talvez aí por conta aí da pausa aí do Fed, apesar da taxa terminal ter ficado um pouco mais alta aí, acho que essa pausa, e dado que a gente viu o dólar ao longo do mês anterior ter feito um movimento muito forte, acho que isso tudo aí contribuiu para ter uma realização um pouco mais forte aí no dólar, de uma maneira geral. A grande surpresa aqui para a gente foi a performance das moedas emergentes, né, que mesmo precificando, como o Pedro comentou, já o início em breve aí de um ciclo mais profundo de cortes, a maioria teve suas moedas apreciando bem ao longo do mês. Foi uma surpresa aqui para a gente.
Na outra, acho que talvez o destaque aí seja, na outra ponta aí seja a moeda da China, né, o renminbi, que acho que foi um destaque negativo, aí segue a frustração aí com o crescimento, acho que o carrego mais baixo é relativo e a moeda continua sendo usada aí como funding, acho que isso aí tudo acabou contribuindo aí para a moeda ser o destaque, talvez o único destaque aí negativo aí dentre as moedas emergentes. Em termos de posição aqui, a gente acabou sendo estopado na posição short que a gente tinha no peso colombiano. Acho que foi surpreendente aí a força do movimento. A gente até entende que tinha já acontecido algumas notícias mais positivas no âmbito político, mas a surpresa do movimento, a velocidade da apreciação acabou surpreendendo a gente optou por estopar a posição. A gente também saiu de uma posição que a gente tinha alocada, comprada no ien, acho que foi uma zerada mais tática do que do ponto de vista de fundamento. A nossa ideia aqui é estar voltando ao longo do mês aí para essa posição. A gente continua acreditando que o Banco do Japão finalmente está conseguindo se aproximar do seu objetivo, né, de promover mais inflação mas ao longo do mês aí, acho que por conta do diferencial de juros aí, a moeda acabou sofrendo bastante. A gente optou por taticamente zerar, mas é uma posição que a gente ainda gosta e estão perseguindo aí. A gente acha que no final de julho, né, no final desse mês, vai ter uma reunião na reunião do Banco do Japão, tem uma chance não desprezível aí de você começar a ter um movimento aí de normalização de política monetária. Então, é uma posição que a gente zerou taticamente, mas que a gente ainda gosta do ponto de vista de fundamento. A moeda da China, a gente também tinha uma posição que foi bastante bem ao longo do mês, né? Short no renminbi, como eu comentei. A gente acabou zerando essa posição. A gente ainda gosta muito do fundamento aí por trás, né? Como eu comentei aqui, acho que essa frustração com o crescimento chinês, o carrego baixo e tal, ainda são, né, são motivações que ainda seguem aí. A história ainda parece ser bastante interessante, mas a gente optou por zerar muito por conta do preço, né? A gente fez um movimento bastante importante ao longo do mês e a gente está começando a chegar em áreas agora onde você começa a ter um pouco mais de risco aí de alguma intervenção mais coordenada aí por parte aí do Banco Central da China. Então, também uma redução, aí, uma zerada aí mais tática, né? E por fim, a gente está mantendo a posição short no peso chileno. O que a gente fez aqui para neutralizar um pouco essa posição aí do ponto de vista, né, global, a gente acabou adicionando uma posição long no real, a favor do real, contra o peso chileno. Acho que os fundamentos aí por trás dessa posição permanecem os mesmos, né? Eu acho que o peso chileno acaba sendo o Chile acaba sendo uma aposta aí muito mais atrelada à China, ao ciclo de China, e termos de troca, né, continuam também sofrendo bastante. E eu acho que, do ponto de vista de política monetária, como o Pedro comentou, acho que acaba que tanto Brasil quanto Chile, né, estão na beira aí, em breve aí, perto aí de iniciar um movimento de normalização, de corte de juros, e sendo que o Chile, né, tem a precificação mais agressiva, então provavelmente vai ser o país que vai ser o primeiro país aqui da região a iniciar o processo. Então, acho que faz sentido manter essa posição. A gente neutralizou ela com o real. Então, acho que em linhas gerais esse é o desenho aqui do nosso portfólio de moedas agora. Acho que é isso. Eu vou passar para o Duda para fazer as considerações de bolsa. Obrigado, Chibante. Boa tarde a todos. Fazer um comentário primeiro como portfólio manager um pouco do geral, queria destacar algumas coisas que foram faladas, né? Eu acho que o maior destaque primeiro é essa parte de crédito, sem dúvida. Nossos fundos, como o Petróleo falou, rendendo 120%, sendo destaques, fundos indo para acima de 100% do CDI no ano, apesar da crise de crédito que a gente teve no primeiro semestre. Queria destacar muito isso porque a gente perdeu menos na queda quando teve a crise. Durante todo o processo de crise, a gente até teve a aplicação. Estamos vendo a volta de aplicações e estamos começando também a desenvolver, que eu acho que serão boas notícias para o mercado no futuro, de fundos até estruturados. Então, acho que a gente está muito bem encaixado, acho que a gente está entendendo o cenário.
e 120% com esses juros atual, né? A gente acha, como o Pedro Drux comentou, que a queda de juros pode ser mais rápida do que o mercado está precificando, então esse 120 pode virar 130 ou acima disso, então provavelmente o mercado não vai ficar nesses níveis, vai ter um fechamento ainda maior. Tá? Então acho que a gente está entendendo muito bem o mercado. O segundo destaque no mês foi, sem dúvida, a alta da Bolsa. Né? A alta da Bolsa aqui no Brasil foi 9%, teve um mercado favorável também global ajudando o Brasil, mas foi de menor magnitude, mas o S&P e Nasdaq também tiveram desempenhos aí acima de 5%. Mas o destaque são os fundos de ações nossos que subiram mais do que 10%, mesmo na alta performaram. Como foi falado no cenário macro, a gente está otimista no cenário de equities por dois motivos principais. Né? Primeiro, que esse longo inverno que a gente teve em equities, com juro alto, pandemia, guerra, dura mais de 2 anos. A performance, principalmente contra o CDI, que foi para níveis bastante altos, né, de 3,75, ficou muito aquém, mas eu acho que também, por reflexologia, até a gente deve ter talvez um cenário mais longo de recuperação da Bolsa. Tá? Estou falando um cenário para 2 anos, 3 anos, tá? Como foi o cenário de underperformance por conta de uma série de eventos negativos. Tá? Então, primeiro ponto, eu acho que, sem dúvida, seria isso. E eu acho que o Brasil está despontando também. O Brasil precisava realmente ter uma volta do mercado, números mais fortes de bolsa. Acho que talvez essa recuperação possa ser rápida. Eu não acho que talvez seja tão rápida, porque muitas empresas vão continuar precisando do mercado de capitais, ou porque se endividaram muito, ou por ter perspectiva de crescimento. Então, as ofertas do mercado vão ser grandes. Mas, para quem tem uma expertise de bolsa, sabe efetivamente atuar entre setores para se aproveitar disso, eu acho que é uma oportunidade que o mercado aqui se expande e é bastante favorável. Tá? Então, esse otimismo se reflete nos fundos de ações, que até a gente está 100% investido, até tem umas opcionalidades para capturar alguns movimentos de alta em alguns setores aqui no Brasil. E no mercado de multimercados, a gente expandiu a posição bruta e a posição líquida, principalmente no Brasil. A gente tem uma expertise bastante grande. Essa é a beleza do produto também. É bom complementar, né? Porque a gente reduziu um pouco em macro, e o ponto de macro é que a gente acha que o ciclo pode ser mais forte, mas o ciclo está já grande parte precificado, mais de 500 basis points, mas em bolsa a gente acha que está cerca de metade disso. Então, o nosso ponto é que a gente acredita que a bolsa pode ir pelo menos para 130 mil pontos, aí pode fazer altas aí, pelo menos de 10% ainda no curto prazo, para simplesmente essa redução de taxa de desconto que representa a queda de juros. Tá? Então, o equity hedge, por exemplo, e o retorno absoluto estão indo em posições maiores, para o nível de exposição do retorno absoluto, a gente está indo para 45% comprado e cerca de 15% vendido, uma exposição líquida de 30%, vendo oportunidades com uma gestão ativa. Então, isso, novamente, é o que deixa a gente animar. Tá? Indo um pouco para os destaques do mês, são destaques talvez que a gente teve maior exposição setorial, inclusive, mas foram setores que andaram muito bem, que foi o setor de óleo, aqui no Brasil, o setor financeiro e o setor de utility. Tá? Bom, falando um pouquinho aí de estratégia, a gente não está menos desanimado com as exposições lá fora. A gente fez alguns ajustes no portfólio. A gente, como está animado em Brasil até, e teve também a performance positiva, aí a Bolsa Americana, onde a gente está concentrando risco, a gente está vendo as maiores oportunidades, até também foi comentado na nossa carta, que a gente está vendo um pouco mais de desaceleração na Europa, na Ásia, e uma resiliência de crescimento muito grande nos Estados Unidos. O Fed está falando que vai fazer novas ações até pela atividade mais forte, mas parece bastante preocupado em não fomentar uma recessão, que seria um cenário ruim para a Bolsa. Então, a Bolsa fica um pouco defendida nesse cenário, que a recessão se torna mais improvável, ou ao menos
você tem um cenário mais provável de soft landing ou no landing. Mas, dada a alta forte, principalmente do tema de tecnologia, que a gente não acha que é um tema só para esse ano. Esse ano você teve uma recuperação de bear market, uma recuperação do ano passado de bolsa em queda e realmente um tema de inteligência artificial, que é o principal tema dominante no mercado americano agora. Então, a gente persegue esses dois temas. Esse tema de inteligência artificial, a gente acredita também que o mais provável é ser um tema para mais longo prazo, para perdurar por mais 2 anos. Então, a gente deve continuar perseguindo esse tema. Só que os valuations ficaram mais apertados. As principais empresas que a gente gosta são empresas de software, que com valuation mais apertado, a gente preferiu realizar um pouco essas posições. Também, com uma atividade mais forte, os nossos hedges, a gente trocou um pouco. A gente considerou que o movimento que um hedge que a gente fazia mais em small caps, com uma atividade mais forte, não seria o melhor hedge. A gente trocou para mais simples. A gente viu algumas oportunidades no setor financeiro, que deve continuar sofrendo aí com um nível de juros mais altos. A gente também procurou fazer um pouco de hedge em posições de commodities lá fora, principalmente minério de ferro e óleo. O óleo, a gente não tem uma visão negativa, exatamente, mas redia um pouco as posições, e até posições no Brasil que a gente aumentou no setor de óleo. E o minério de ferro, a gente tem um pouco mais de viés de queda, dado a acomodação de crescimento que está acontecendo na China, particularmente no setor de imóveis, né? E infraestrutura não crescendo tanto. Então, a gente adequou um pouco os hedges lá fora, diminuiu um pouco a tecnologia, mas continuamos perseguindo o tema, mas, excepcionalmente, a gente acha, hoje a gente tem mais de 2/3 das posições aqui em Brasil, porque a gente está vendo bastante oportunidade. Bom, em Brasil, em que a gente aumentou no mês? Tá? No setor financeiro, a gente aumentou, e aumentamos em temas que também se beneficiam mais da queda de juros, mas a gente acha que mesmo esses temas, os valuations estão atrativos, bastante atrativos, aqui no setor financeiro. E aí eu chamo a atenção de banco de investimento, plataforma de investimento, banco digital, onde a gente aumentou mais. Mesmo em alguns bancos tradicionais que continuam entregando, a gente vê valor e vê essa queda da taxa de desconto fazendo o re-rating aqui, porque a gente acredita em crescimento de lucro, mesmo em bancos tradicionais, de 2 dígitos e múltiplos historicamente abaixo da média. A gente continua investindo no setor de utilities, e aí eu falo principalmente, você consegue um valuation favorável ainda nas melhores empresas, nas empresas mais integradas e consolidadoras. Então, acho que vão se beneficiar desse cenário até com um management superior. Em consumo, nós também expandimos as posições que se beneficiam desse cenário de juros, e aí foi principalmente concentrado em locadora de veículos. E na parte de commodities, como eu falei, nosso viés mais positivo para a sustentação do preço de óleo, principalmente com o valuation favorável de empresas brasileiras, principalmente ainda com desconto grande, em um free cash flow yields, né? Uma geração de caixa em relação ao total da empresa, o valor total da empresa acima de 20%, que ainda gera um deep value, né? Um valor muito grande nessas empresas comparadas às pares internacionais. Então, também a gente procurou aumentar a exposição nessas empresas, parte disso até com derivativos e opções. Bom, acho que seria basicamente esse o tom do que a gente está fazendo, expandindo a parte de ações, se tiver, inclusive, outras oportunidades aqui, como eu falei, para essa expansão do mercado, ofertas, a gente pode até ter a oportunidade de expandir ainda mais o mercado. Esse viés mais otimista para o Brasil, mas também um viés mais favorável, que você não tenha grande descontinuidade, um ambiente favorável ainda para ações globalmente que a gente continua perseguindo. Bom, finalizando essa parte, eu passo para a Isabel, para ela complementar se tem alguma pergunta, algum tema final. Oi, Duda. Sim, a gente tem 2 perguntas que estão relacionadas à parte de renda variável. Eu vou tentar juntar aqui as 2, que elas são parecidas.
A primeira delas pergunta sobre o cenário de curto prazo está melhor, mas em breve vamos ter aumento de tributo e como é que isso deve impactar a Bolsa. E a outra é sobre o Equity Risk Premium. Por conta do nível elevado de juros, será que compensa investir em Bolsa? Então, juros altos e tributos por vir, será que vale a pena? E como é que deve impactar? Tá. Primeiro, como eu falei, o cenário de curto prazo está favorável, mas eu acho que também vai ser um cenário de longo prazo. Tá? Eu acredito que os juros vão sair de 3,75, vão para um dígito, e eu não subestimaria o círculo virtuoso que é capaz. Né? A gente já viu revisão de crescimento para esse ano, pode ver mais revisão de crescimento favorável para esse ano, e eu acho que se você tiver uns juros mais favoráveis ano que vem, e aí o ambiente global também é mais improvável que você tenha uma continuidade de alta de juros, como você teve esse ano, principalmente nos Estados Unidos, você tem até uma opcionalidade possivelmente de queda, eu acredito que esse crescimento de atividade também vai ser revisado para o ano que vem. Então, o círculo virtuoso, né, de mais crescimento, juros menores, e como eu falei, preços de commodities que a gente acha sustentáveis, podem gerar esse ambiente. Quanto a tributos, realmente, o diabo está sempre nos detalhes, como eu falei, eu acho que tem que ter uma vantagem competitiva de conhecer bem os setores e alguns não são tão beneficiados. Né? O setor de consumo seria uma escolha óbvia, uma queda de juros, até pela alavancagem operacional das empresas, mas alguns setores estão sofrendo com uma concorrência chinesa maior, algumas empresas ainda estão sobremaneira alavancadas, nessa parte de tributo é um pouco mais relevante. Você tem a reforma tributária, mas eu diria que esse foi um evento, na minha visão, positivo do mês de junho também, porque a reforma tributária, a escala de entrada e as definições de alíquota para você não ter, vamos dizer assim, nenhuma barbaridade em algum setor específico, foram todas feitas muito no longo prazo. Então, eu diria que a reforma tributária, primeiro, é uma consolidação mais de impostos, e segundo, que está entrando gradativo e mais no longo prazo, inclusive com uma discussão maior que não houve agora de quais são as alíquotas. Então, eu acredito que você tirou um risco de curto prazo, mas acho que a pergunta perfeita procede. No final do dia, eu acho que tem um pouco de aumento na integral de imposto, porque tem uma vontade arrecadatória do ponto de vista do governo, mas será pequena e não será por curto prazo. E eu acho que todo esse processo, eu fiquei bem impressionado, né, que o Congresso, da mesma forma do arcabouço fiscal, ele foi, principalmente a Câmara, mais restritivo. Eu acho também que será restritivo do processo tributário para não aumentar imposto. Esse é o conceito que o Congresso tem atuado. Equity Risk Premium, vale a pena investir em bolsa? Acho que essa pergunta é perfeita. Eu acho que a gente teve uma década perdida e é um questionamento que deve ser feito se você deve investir diretamente assim, no índice Bovespa contra o CDI. Do ponto de vista de retorno ajustado ao risco, historicamente, talvez não tenha valido tanto a pena, mas uma boa seleção de ativos, você pega, nós da Ocam oferecemos fundos de ações e tem excelentes gestores aqui no Brasil que outperformam consistentemente o Bovespa, conseguem se gerar valor e gerar valor no longo prazo, inclusive em relação ao CDI. Mas, sem dúvida, como mercado emergente, o Brasil é cíclico. Então, acho que a principal resposta para isso é que a gente está entrando num ciclo favorável, né, com queda de juros, e está tudo dependente em relação aos juros no Brasil, porque realmente, com 3,75 de taxa, praticamente fica proibitivo o investimento em ações, aí não compensa, mas não é uma taxa que eu acredito normalizada. Teve o grande evento positivo, que também aponta para o longo prazo, que eu acho que é das pequenas vitórias em várias frentes que a gente consegue no Brasil, da gente ter uma meta de inflação em 3%, como melhor prática de país emergente. Se nós conseguirmos perseguir isso, né, pelo menos nesse ciclo favorável, isso será mais fácil, você provavelmente, no tempo, terá, comparado ao passado, juros reais
menores do que você teve no passado, né? Tudo você entregando um fiscal razoável. Porque antigamente, se nossa meta era 4,5%, você precisava, teoricamente, para 4,5%, um juro real maior do que você precisa para 3%. Você vai tendo uma convergência cada vez para níveis de juros mais civilizados. Então, nesse cenário também, de novo, tanto no curto prazo quanto no longo prazo, a gente acredita que a gente tem um ciclo favorável e provavelmente condições melhores no Brasil para o investimento de bolsa. Esses seriam os pontos. Ok, Duda, são essas as perguntas mesmo, a gente pode encerrar. Tá bom. Queria mais uma vez agradecer a todos, a audiência, a confiança e, em nome da Alcan, que nós estamos aqui extremamente focados, agradecer e convidá-los para o próximo call no próximo mês. Um abraço, boa tarde. Obrigado a todos, boa tarde. Bom mês aí. Obrigado. Obrigada, pessoal, uma boa tarde. Obrigado a todos.